Em 2016, um jovem italiano desapareceu no Cairo, depois de buscar pela verdade sobre a economia e os sindicatos dos trabalhadores egípcios, e isso o colocou em risco. Essa é a história de um acadêmico que buscou a verdade e encontrou o silêncio. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, já me dá aquele apoio, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito. Bom, então hoje eu vou contar para vocês a triste história do Giulio Regeni. Ele nasceu no dia 15 de janeiro de 1988 em Trieste, na Itália. E apesar dele ter nascido nessa cidade, ele cresceu em outra, tá? Ele passou a maior parte da sua vida em Fiumicello, ou Fiumicello. Me desculpe, tá? Se eu estou pronunciando errado aqui. Bom, não se tem muitas informações sobre a infância e adolescência dele, e na fase adulta ele entra para a universidade e depois faz pós-graduação na Girton College, Universidade de Cambridge, que fica no Reino Unido. Então ele era um jovem italiano que estava completando seus estudos na Inglaterra. E o foco dos estudos dele era a complexa dinâmica sociopolítica do Oriente Médio. E na faculdade ele decide fazer uma pesquisa acadêmica sobre o movimento operário egípcio e a dinâmica da economia nacional, especialmente examinando o papel do Estado e das Forças Armadas na economia do Egito. E além disso, o Giulio também ele tinha um fascínio pelo Egito, não só pelo Egito, mas pelo povo também. Ele gostava muito de tudo que tinha relação com o Egito e ele acabou até aprendendo árabe. Ele estudou muitos anos, né, a língua para tentar ir para lá, para descobrir mais as coisas e para entender exatamente o que funcionava lá. Só que aqui entra uma parte muito complicada do Egito, porque segundo a mídia nacional, o Egito viveu naquela época, ainda vive até hoje, uma ditadura. Então, algumas informações que o Giulio tinha ali para concluir a sua pesquisa, ele conseguia ali da própria internet, né, de outras fontes, e não eram fontes válidas para ele, né, porque como o governo vivia aquele tipo de situação, ele sabia que todas as informações que ele conseguia eram controladas. Então ele queria ir para o Egito e descobrir o que realmente estava acontecendo na economia e nesses sindicatos aí de trabalhadores do Egito. Então a partir desse ponto aqui ele começa a planejar a sua viagem para lá e ele queria fazer essa pesquisa que seria a base para a tese que ele iria apresentar para concluir o seu doutorado. Bom, ele chega em Cairo, a capital do Egito, em setembro de 2015 e lá no Egito ele começa a se infiltrar no meio dos vendedores de rua e trabalhadores em geral e começa a coletar depoimentos dos trabalhadores, como era a vida deles, quais eram os seus direitos e deveres e assim vai. E com o passar das semanas ali, ele começa a entender que ele não vai conseguir concluir a pesquisa dele a tempo. Porque, de início, o plano dele era sair do Egito em janeiro de 2016. Então ele acaba adiando a passagem de volta e ele marca para março de 2016. Mas mal sabia ele que antes mesmo de chegar março, ele já estaria sendo vigiado e monitorado por agentes do governo. E uma coisa que a gente tem que entender aqui sobre o Egito é que lá as paredes têm ouvidos, tá? Então não se pode falar muitas coisas nas ruas porque pessoas que parecem ser civis ali, muitos deles, eles ficam ali só tentando escutar e depois passam tudo para as autoridades. E aí a história complica. Bom, mesmo assim ele continuou sua pesquisa porque a intenção dele não era fazer uma revolução ou algo parecido. Pelo contrário, tá? Ele estava ali para estudar mais sobre o tema que ele sempre teve um fascínio. O Giulio chegou a escrever um artigo junto com um colega usando um pseudônimo e o artigo falava sobre a situação dos trabalhadores no Egito e ele pode ter sido mal interpretado por algumas pessoas. Porque depois de escrever esse artigo aí, o próprio Giulio contou ali para alguns amigos e alguns familiares que logo depois ele teve uma reunião sobre outra coisa em outro local e enquanto ele estava nessa reunião, que tinha outras pessoas ali na mesma sala, ele teria percebido que uma mulher que estava usando o véu ali estava tirando fotos dele secretamente. Bom, a questão dessa mulher aqui entrar na história, isso ninguém sabe até hoje, tá? Se foi uma viagem, sei lá, do Giulio naquela época, ou se isso realmente aconteceu, porque
essa mulher aqui, apesar de ter entrado na história, daqui ela vai desaparecer, tá? Ninguém mais vai falar sobre esse assunto. Bom, a partir daqui o Júlio continua mesmo assim, tá? Com a sua pesquisa lá no Egito, e ele tinha também outros amigos por lá que estavam morando lá também. Todos moravam em apartamentos simples lá no Cairo, tinham realmente uma vida de estudante. O Júlio também tinha poucos recursos financeiros, então ele passava muitas horas sozinho no seu apartamento, trabalhando no computador e falando com a sua namorada, que era italiana, e estava passando um tempo na Ucrânia. E toda vez que ele saía da rua, como ele sabia um pouco de árabe, ele não era totalmente fluente, tá? Ele tinha uma dificuldade ali de comunicação, mas ele conseguia se virar ali sozinho. Então ele conseguia realmente conversar com os trabalhadores ali, né, para conseguir mais informações para sua tese do doutorado lá que ele estava escrevendo. E nessa de conhecer as pessoas na rua, ele conhece um homem chamado Mohamed Abdullah. Nós não temos a foto desse homem, tá? Esse homem, ele era chefe do Sindicato dos Vendedores Ambulantes, lá do Cairo. E além disso, ele era uma coisa a mais que o Júlio não sabia. Ele também era um informante da agência lá de segurança do Egito. Então, conversando com esse Mohamed aí, ele começa a dar muitas informações sobre a pesquisa que ele estava fazendo também. E outra coisa sobre a pesquisa dele, que não é exatamente da pesquisa dele, mas a universidade que ele estudava lá na Inglaterra, a Universidade de Cambridge, estava nessa época fazendo um tipo de concurso onde a universidade iria doar 10 mil pounds para projetos de pesquisa. E o Júlio queria concorrer a esse prêmio, porque o dinheiro iria ajudar ele na pesquisa e também poderia ajudar as pessoas necessitadas do Egito. Vamos lembrar mais uma vez que isso foi uma coisa que foi muito falada pelos amigos, tá? Do próprio Júlio. Teve até uma amiga dele que, eu não sei se ela é árabe, se ela é, enfim, do Egito mesmo, mas ela estudou com ele lá na Universidade da Inglaterra também. É essa moça aqui da foto que eu estou mostrando pra vocês. E foi ela que contou, sabe, que o Júlio sempre teve uma paixão muito grande, assim, pelo povo. E uma compaixão, né, por tudo que eles estavam passando lá dentro do Egito. Então, se ele ganhasse esse dinheiro, a intenção dele era realmente continuar aquela vidinha bem sofrida que ele estava vivendo ali no Cairo, né? Que ele estava morando num apartamento bem simples, num local bem complicado. Ele não queria luxúria, sabe, para a pesquisa dele. Ele queria mais era ajudar as pessoas. E ele estava conversando, então, um certo dia com esse tal desse Mohamed sobre esse dinheiro, sobre esse concurso que iria ter lá da universidade. E durante essa conversa, o Mohamed grava esse vídeo. Júlio, durante o vídeo, o Júlio menciona a existência desse prêmio e essa conversa entre os dois foi muito estranha. Primeiro porque eles conversaram em árabe, então dá pra ver que o Júlio estava com uma dificuldade ali de comunicação. É importante falar que o Júlio tinha estudado árabe, mas ele não tinha o domínio completo da língua. E durante o vídeo, o Mohamed fala que tem familiares doentes, precisavam de cirurgia ou algo parecido e que ele queria o dinheiro. E o Júlio ainda não entende direito. Ele fala, não, eu tô falando pra você que existe esse dinheiro aqui, mas só pra deixar bem claro que a Inglaterra não está dando dinheiro para você, Mohamed. Esse dinheiro, se for dado, vai ser para a pesquisa e para ajudar pessoas necessitadas. Seria uma ajuda para o povo e não para um indivíduo. E aquilo foi tão esquisito para o Júlio que depois daquela conversa ali, ele até desiste de concorrer ao tal prêmio lá de 10 mil pounds. Mas já o Mohamed, que também deve ter sido esquisito para ele, decidiu tomar uma outra atitude. Ele, que era o informante lá, ele pegou o tal vídeo e entregou às autoridades do Egito. Isso foi feito no dia 7 de janeiro de 2016. A partir do momento que as autoridades recebem esse vídeo aí, existiu uma má interpretação, na minha opinião, tá? E na opinião também da investigação italiana, é claro. A partir desse ponto, então, eles começaram a suspeitar que o Júlio estava querendo pegar esses 10 mil pounds aí da universidade para ajudar a financiar uma revolução no Egito. Então, por esse motivo, a partir desse ponto, as autoridades começam a monitorar todas as atividades do estudante lá no Egito. E alguns dias somente depois disso acontecer, o Júlio contou para a família e para os amigos que ele morava lá naquele apartamento sozinho, né, no Cairo. Ele teria então saído um dia do apartamento para fazer algumas coisas na rua,
Quando ele voltou, ele encontrou o apartamento dele todo revirado. Não tinha desaparecido nada, tá? Os pertences dele estavam todos no apartamento, mas ele achou aquilo muito estranho. E assim que ele alertou a família dele, a mãe dele pediu para que ele ficasse mais no apartamento, que evitasse sair na rua e que terminasse logo a sua pesquisa para poder voltar para casa. E essa parte aqui, eu vou confessar para vocês, tá, que me deixou muito confusa. Porque por todas as informações aqui, dá para ver que ele estava desconfiado. E a família começou a ficar desconfiada também. Será que ele está em perigo? Mas ninguém ficou com medo, sabe, dessa situação. Achou estranho, mas não ficou com medo. Talvez, agora entra a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que não houve uma situação de desespero maior ainda, do tipo assim, o que você está fazendo aí? Meu Deus, onde é que você está se metendo? Cuidado! As pessoas podem fazer alguma coisa com você, porque a pesquisa do Júlio, ele só estava gareando dados para entender como que funcionavam as coisas lá. Ele não era um revolucionário, nunca foi, não era um ativista, ele era só um estudante lá no Egito. Bom, o fato é que ele continua a sua pesquisa, mas a partir desse ponto, ele faz o que a mãe pediu, tá? Ele fica mais tempo em casa do que na rua. E agora vamos pular direto para o dia 24 de janeiro, que foi um dia antes do Júlio desaparecer. Nesse dia ele ficou no apartamento realmente o dia inteiro, tá? Sozinho. E existem registros que ele ficou lá porque o computador dele estava lá. E enquanto ele estava no computador, ele estava trabalhando e falando com a namorada pelo Skype. Eles até assistiram um filme juntos pela rede de streaming. E fora isso, também ele falou com os pais dele, que estavam lá na Itália, também pelo Skype durante esse dia. O dia seguinte, dia 25 de janeiro de 2016, é um dia muito importante. Todo 25 de janeiro é muito importante no Egito. Por quê? 5 anos antes, em 2011, teve uma grande revolução por lá, que é conhecida como a Revolução Egípcia de 2011 e também é chamada de Dias de Fúria. Esse foi um movimento civil ali, o povo contra o governo, e esse movimento durou aproximadamente um mês, tiveram muitos protestos naquela época de 2011, mas tudo foi normalizado depois, entre aspas, é claro, né? E desde então as autoridades têm medo que nessa data de comemoração possa acontecer um novo protesto. E por esse motivo, as ruas do Cairo sempre estão muito bem vigiadas. Então eles têm um reforço grande ali da presença policial e militar nas ruas do Cairo no dia 25 de janeiro de todos os anos. E nesse dia 25, o Júlio tinha combinado com alguns amigos de se encontrar em um bar ou restaurante, porque um dos amigos dele estava de aniversário naquele dia. E eles iriam comemorar. Então, ele fica em casa realmente o dia inteiro do dia 25, fala novamente com as pessoas, com seus familiares e amigos ali pelo Skype, pelas redes sociais, né, no computador. E depois disso, ele sai de casa aproximadamente 19h40. Assim que ele sai de casa, ele manda uma mensagem para esses amigos que estavam esperando lá no bar-restaurante, falando, olha, estou saindo de casa e estou indo para a estação de metrô. E 1 minuto depois de mandar essa mensagem, ele manda também uma mensagem para a sua namorada, falando que ele estava saindo de casa. E entre as 19h45 e as 20h31, o telefone do Júlio estava entre a casa dele e a estação de metrô. E depois das 20h31, o telefone dele foi desligado e o Júlio simplesmente desapareceu. Enquanto isso, nós temos os amigos dele, né, que estavam esperando por ele lá no bar, no restaurante, ligaram para ele diversas vezes, mandaram mensagens, mas nada, tá? O Júlio simplesmente não respondia, o que era totalmente fora do comum. Bom, os amigos de início, eles vão nas próprias redes sociais, porque lá no Cairo também tinha muitos italianos que estudam lá, né? Então tinha uma comunidade grande, não só italianos, mas outros estrangeiros também. E os próprios egípcios, né, que também eles tinham amigos egípcios ali no grupo. Então eles vão nas redes sociais e falam, olha, meu amigo desapareceu. Alguém viu ele? Alguém viu o Júlio? Tiveram várias mensagens, mas nada também de encontrar, e vai passando as horas. Então os amigos procuram as autoridades. Bom, mas mesmo procurando as autoridades, vai passar dias, tá? Sem ninguém saber aonde estava o Júlio. Enquanto isso, nós temos a família do Júlio lá na Itália, né? Desesperados. E, ao mesmo tempo que eles já estão tentando marcar passagem para ir pro Cairo, para ver o que tinha acontecido com ele, eles também vão na própria polícia lá italiana para pedir que alguma coisa seja feita. 6 detetives italianos foram, então, para o Egito nos próximos dias para investigar o caso. E as autoridades italianas contam que a investigação ficou difícil
difícil, porque eles tiveram pouco acesso às informações. Eles contaram que eles foram chamados para colher o depoimento de algumas testemunhas ali que poderiam saber, né, do paradeiro do Giulio e tal. Então os investigadores italianos foram na delegacia lá do Cairo, só que lá na delegacia eles já ficaram sabendo que as testemunhas já tinham sido interrogadas por horas pelos próprios policiais egípcios. E depois, quando eles liberavam então as testemunhas para os italianos, os egípcios também exigiam pelo menos um policial egípcio ficasse dentro da sala junto com os italianos e junto com as testemunhas enquanto aquele depoimento acontecia. E outra coisa que dificultou a investigação dos italianos foi a questão das câmeras de segurança. A tal estação de metrô aonde o Giulio foi naquela noite, né, ou falou que estava indo naquela noite, tinham várias câmeras de segurança. E as autoridades italianas pediram aquelas imagens, né, para o governo de lá. Só que eles demoraram dias para liberar. Não podemos, por causa disso, por causa daquilo. Todos os nossos cidadãos têm direitos civis. Tá, tudo bem, entendemos essa parte, mas precisamos das imagens. Então eles demoram alguns dias e quando eles liberam para os italianos, aí os italianos vão lá, então no metrô, né? Está liberado, temos aqui o documento, né? Podemos pegar as imagens. E o pessoal do metrô fala, não, mas espera aí, já passaram tantos dias. As câmeras de segurança desse metrô, assim como muitas câmeras de segurança aí de outras cidades, de outros países, elas gravam as imagens dos dias. Dependendo da câmera, passa 3 dias, ela começa a gravar as próximas informações em cima das primeiras que foram gravadas. Então, os primeiros arquivos já foram deletados. E foi isso que aconteceu. Quando os italianos chegaram lá na estação de metrô, os funcionários falaram que já não tinha mais imagem nenhuma, porque todos os arquivos já tinham sido deletados. E aqui vai começar uma tensão muito grande, tá? Entre as duas polícias, principalmente a partir do dia 3 de fevereiro de 2016, que foi 9 dias depois do Giulio desaparecer. Bom, nesse dia, um motorista de van comercial ali estava passando na estrada que fica entre o Cairo e Alexandria. E quando ele estava passando nessa estrada, o pneu dele furou. Ele parou para trocar o pneu e quando ele olha para o lado, ele percebe que tem uma pessoa sem vida jogada ali ao lado da estrada. Bom, essa pessoa foi levada, né, para fazer os exames e é claro que foi confirmado que aquele ali era, sim, o italiano Giulio Regeni, que tinha somente 28 anos de idade. Ele foi encontrado nu da parte de baixo, tá? Ele estava de blusa e jaqueta, mas para baixo ele não tinha nada. E ele estava extremamente machucado. Bom, o governo lá do Egito conduziu uma necropsia nele, mas os resultados desse exame nunca foram divulgados para a mídia, e logo depois deles conduzirem os exames deles, então eles liberam, né, para a Itália para levar o Giulio de volta para casa. Mas o que aconteceu com ele? Aqui que começa uma confusão muito grande que fez com que o caso da morte do Giulio virasse motivo de briga e confusão entre os dois países. E foi tão grave que fez com que o governo italiano retirasse o seu embaixador do Egito e teve até ameaça de ataque. Bom, as primeiras teorias que surgiram sobre o que aconteceu, o que poderia ter acontecido com o Giulio, vieram da própria mídia lá do Egito. Então, os jornais de lá falaram que, de início, né, provavelmente o que aconteceu com ele foi que ele foi atropelado. Aquilo tudo tinha sido um acidente, o menino foi atropelado, o estrangeiro, poxa, que pena, e é isso. Bom, nessa mesma época que surgiu essa teoria aí do atropelamento, que explicaria porque ele foi encontrado em um estado muito machucado, né? Também surge uma segunda teoria, tá? Que foi a teoria da prostituição. Aquela área ali, aquela rodovia onde ele foi encontrado, é uma área conhecida por circularem ali muitas damas da noite e tudo isso. E segundo essa segunda teoria, então, o Giulio, de repente, estava com uma dama da noite e ele teria sido vítima ali de uma das gangues que controlam essas mulheres. Todas essas duas teorias estavam incorretas e toda a verdade vai sair depois de algumas evidências terem sido encontradas. Então a investigação continua e uma das provas que vai ajudar nessa investigação vai ser o computador do Giulio, que tinha dados de mensagens que ele enviou da sua pesquisa e dos seus contatos. E esse computador,
estava com a investigação italiana, porque logo quando o Giulio desapareceu lá, a família se deslocou, né, para o Egito para tentar achar ele, e a primeira coisa que eles vão fazer é ir no apartamento do filho. E lá eles encontraram o computador. Então isso era pertence dele, ficou com a família, e a própria família não entregou o computador para a polícia egípcia. Eles entregaram o computador para os investigadores italianos que estavam lá no Egito. Agora, fora esse computador, a evidência mais importante desse caso aqui, né, a prova de que aquelas teorias lá eram absurdas, não tinham nada a ver, era realmente o próprio Giulio. O corpo fala, né? E aqui entra, então, uma parte que é bem complicada desse caso aqui, tá? Eu vou dar um aviso de gatilho antes de iniciar essa parte aqui, porque essas evidências que foram encontradas nele é um conteúdo realmente muito pesado, pode ser sensível para algumas pessoas, então se você preferir, pula esse vídeo, por favor. Bom, é importante falar que tudo foi extremamente cruel, ao ponto que a mãe do Giulio foi a que reconheceu o corpo do filho, lá no Egito mesmo, né, quando ele foi encontrado. E ela conta que ele estava tão machucado, que ela mal conseguia reconhecer o próprio filho, e ela só conseguiu reconhecer ele pela ponta do nariz. E os legistas da Itália fizeram uma análise completa e logo de cara eles descartaram aquela primeira teoria lá do atropelamento, porque a verdade é que o Giulio, infelizmente, passou por um longo período de tortura severa antes de perder a vida. Bom, ele tinha várias fraturas pelo corpo, braços, pernas, punho, mão, os pés estavam muito quebrados. E fora isso também ele tinha muitos hematomas, toda a parte do corpo, mas no pé também foi uma coisa muito esquisita, porque ele tinha muitos hematomas que eram compatíveis com aquelas varinhas, sabe? Que a própria polícia de lá usa. Então, e isso aqui também é conhecido como uma espécie de... Eu vou colocar o nome dessa palavra aqui, gente, porque se eu falar muitas vezes isso aqui, meu vídeo cai, tá? Uma espécie disso aqui feita por militares, não só de lá, mas de outros países também. Fora isso também, outro sinal, né, que é muito conhecido por ser isso, foi que ali no Giulio eles encontraram, tinha várias partes do corpo dele que tinha letras escritas na língua deles, no árabe no caso, né? E elas foram escritas com um objeto pontiagudo, que possivelmente era uma gilete. E isso é muito comum da polícia de lá fazer nesses casos. Fora isso também, ele tinha quase todos os dentes quebrados, e muitos dos hematomas que ele tinha e dos machucados que ele tinha pelo corpo tinha passado por um processo de cicatrização, o que significa que aquilo ali durou dias. Eles estimam que o Giulio passou por esse processo aí de ser machucado constantemente durante aproximadamente 5 ou 7 dias antes de perder a vida. E a causa da morte foi pescoço quebrado, que foi por causa de uma porrada muito grande que ele levou ou na cabeça ou realmente no pescoço. E isso aqui pode ter sido feito porque eles queriam, né, tirar a vida dele, ou pode ter sido também acidentalmente, o que é muito comum de acontecer nesse tipo de interrogatório. Outra coisa também que os legistas concluíram, né, depois dessa análise, foi que ele perdeu a vida entre as 10 horas da noite do dia 1º de fevereiro e as 10 horas da noite do dia 2 de fevereiro. Lembrando que ele foi encontrado no dia seguinte, né, no dia 3. Então é ainda mais triste saber que o Giulio foi mantido vivo, enquanto os investigadores italianos já estavam à procura dele. E a família dele também já estava lá procurando por ele. A polícia italiana também pediu as informações dos telefones perto da área onde o Giulio esteve antes de desaparecer e do local onde o corpo dele foi encontrado. Mas os egípcios negaram, porque segundo eles, isso poderia comprometer o direito civil de outros egípcios. Enquanto tudo isso estava acontecendo lá, então, outras teorias surgiram novamente lá na mídia do próprio Egito. Segundo a teoria desses repórteres lá, então, o Giulio teria um namorado amante lá no Egito e algo deu errado entre os dois
E esse namorado teria então tirado a vida dele daquele jeito, que não faz sentido nenhum, daquela forma, escrever letras, bater com aquela varinha no pé, tudo isso. E não faz sentido também porque a família, os amigos e a namorada dele confirmaram que o Giulio não era gay, ele não tinha nenhum amante e também ele não tinha por que trair a namorada dele, porque ele estava já num relacionamento sério há muito tempo com ela. E aqui nesse ponto a confusão foi ainda maior. O caso do Giulio estava na capa dos principais jornais e os italianos queriam respostas. Porque nesse ponto as investigações italianas, mesmo com dificuldade, já estavam bem avançadas. E a suspeita deles era que o Giulio, um estudante, foi brutalmente machucado por dias pela polícia egípcia. E aqui entra uma nova teoria novamente. A mídia egípcia começou a acusar um grupo que se chama Muslim Brotherhood in Egypt. Esse grupo ele é contra o governo, tá? Um grupo muçulmano ali que não gosta das coisas que o cara tá fazendo lá. E segundo a mídia egípcia, então, naquela época, esse grupo teria feito isso com o Giulio para manchar a imagem do Egito e para complicar ali as relações internacionais do país. Mas depois de um tempo, todo mundo percebe que esse grupo aqui não tinha nada a ver com essa história aqui. E agora começa uma confusão ainda maior, porque o próprio povo o povo egípcio vai começar também a questionar o governo quando um jornalista italiano escreve um artigo lá na Itália falando sobre tudo o que aconteceu com o Giulio, quais eram os avanços ali da investigação italiana e tal. E nesse artigo ele escreve que o caso do Giulio não era único, que tudo isso aconteceu realmente com jovens italianos, segundo ele, mas que nos últimos meses aproximadamente 700 egípcios desapareceram em situações parecidas com a que aconteceu com o Giulio. Então, aqui o povo egípcio também começa a questionar, né? Peraí, tem gente desaparecida? Tá acontecendo isso por baixo dos panos? Qual que é a história? Começam a falar, então conta a verdade o que aconteceu com esse menino, esse problemão todo aqui, e tem gente escondida por aí? Quem são essas pessoas? Quem são as famílias dessas pessoas? Enfim, uma confusão muito grande. Outra coisa também que chamou muita atenção de todos foi uma entrevista que foi dada pela mãe do Giulio, onde ela afirmava que o artigo estava correto e que o caso do Giulio não era único, que muitos egípcios eram também tratados assim, e essa confusão toda vai parar por um tempo no dia 24 de março de 2016, que foi ali aproximadamente 2 meses depois deles encontrarem o Giulio. Porque nesse dia, as autoridades lá do Egito declararam que eles tinham solucionado o caso. O que acontece? Nesse dia, então, 24 de março, eles tiveram um confronto ali com uma gangue que tinha 4 ou 5 membros, se eu não me engano, não lembro, 5 membros de uma gangue, lá no meio da rua, lá no Cairo. E essa gangue, seria uma gangue, né, estava dentro da sua van. Quando eles tiveram o confronto, eles contam que teve um tiroteio e todos esses 5 supostos membros da gangue teriam falecido ali mesmo no local. E tudo isso realmente aconteceu, tá? Tiveram 5 pessoas que perderam a vida nesse dia, lá na rua, depois de um confronto com a polícia. Bom, logo depois disso, os policiais afirmaram que eles encontraram o endereço de um dos membros daquela suposta gangue. E eles foram no endereço desse homem e lá no endereço eles encontraram a mala que o Giulio estava carregando naquele dia que ele foi pegar o metrô, e dentro da mala tinham todos os documentos e pertences dele. A polícia mostra isso para todos os jornais, divulga as fotos dos pertences encontrados e aqui parecia fim da história. Caso solucionado. Mas será? Claro que não, né? Porque logo depois de sair dessa notícia aí, os investigadores italianos conseguem as informações do telefone de um desses supostos membros da gangue. E esse cara, ele estava a aproximadamente 100 quilômetros de distância do local onde o Giulio desapareceu ou do local onde ele foi encontrado. E os outros telefones também parece que estavam bem longe dali naqueles dias, naqueles horários que tudo aconteceu. Então a polícia italiana falou, não, impossível, os caras nem estavam ali perto. Além disso também, os próprios familiares dos supostos membros da gangue falaram que os 5 membros, eles não estavam ali perto desses locais, naqueles dias,
e também que eles nunca participaram de gangue nenhuma. E isso aqui foi complicado para as autoridades do Egito, porque se eles não eram os criminosos, como os pertences do Giulio foram parar no apartamento de um deles? Claramente foram provas plantadas pela própria polícia. Então, apresentando os documentos, eles acabaram incriminando a si próprios. Bom, as autoridades egípcias acabaram assumindo o erro depois de um tempo. Eles negaram, que o ataque aos suspeitos foi feito por causa do Giulio, e aos poucos as autoridades egípcias, que estavam sob pressão pelo próprio povo egípcio, começaram a assumir parte da culpa. As autoridades do Egito, então, confirmaram, depois de um tempo, que o Giulio começou realmente a ser monitorado pela segurança do país no dia 7 de janeiro, que foi aquele mesmo dia lá que o Mohammed entregou o vídeo para a polícia, lembra? Daquele prêmio lá que a universidade ia dar? E ali, então, eles suspeitavam que ele seria um espião britânico lá no Egito. Só que as autoridades falaram que ele começou a ser realmente monitorado, foi monitorado por um tempo, mas depois de um tempo, eles mesmos perceberam que o jovem estudante estava só fazendo sua pesquisa e ele não era ameaça nenhuma à segurança do país. Agora, fora isso também, as autoridades lá do Egito confirmaram que no dia 25 de janeiro, que foi o dia que o Giulio desapareceu, que ele realmente foi levado à delegacia, que ele estava com a polícia naquele dia, por isso que eles tinham os documentos dele e tudo isso. Então, eles confirmaram que ele foi realmente fichado, e naquela época eles não falaram nada para as autoridades italianas. Realmente eles confirmaram tudo isso, assumiram o erro, mas somente parte da culpa, Porque eles falaram que, ele foi fichado nesse dia, estava sob controle aqui policial, mas a partir desse dia ninguém sabia o que teria acontecido realmente com o Giulio. Então, depois de eles admitirem parte da culpa, as investigações italianas conseguiram essas imagens aqui, ó. Existe esse vídeo que foi feito na época em que o Giulio teria sido monitorado. Não tem a confirmação de quem gravou esse vídeo, mas durante a gravação a pessoa fala que está monitorando o estudante e pergunta qual deve ser o próximo passo. Vai passar um tempo e em novembro de 2020, que foi 4 anos depois de tudo acontecer, a polícia italiana, então, lá divulga que eles finalmente concluíram todas as investigações, eles sabiam o que aconteceu realmente com o Giulio, e eles liberaram o nome de 4 pessoas, 4 policiais egípcios, que segundo a investigação italiana, esses 4 seriam responsáveis por terem sequestrado, machucado e também tirado a vida do Giulio. Bom, e agora eu vou entrar na parte da teoria da Itália, O que esses investigadores acham que aconteceu realmente com o Giulio enquanto ele estava lá no Cairo. Então eles acham que no dia 25 o Giulio saiu lá na rua para encontrar com os amigos e ele foi até a estação de metrô. Dentro da estação de metrô, alguns desses 4 suspeitos aí foram os responsáveis por sequestrar o Giulio. E além disso, o Giulio não foi a única pessoa capturada naquele dia, Eles capturaram também o Giulio e um outro egípcio que estava ali dentro do camburão ou da van dessa polícia, e esses 2 indivíduos foram levados para a delegacia. E é importante falar que esse egípcio não tinha nada a ver com o Giulio, Eles não se conheciam nem nada. E esse egípcio aí também, ele foi comentado nessa parte aqui, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. Bom, e segundo as investigações das autoridades italianas, então, eles acreditam que quando ele chegou lá na delegacia, o Giulio foi fichado dia 25 e essa informação foi confirmada pelo próprio governo egípcio. E depois de ser fichado, ele ficou aproximadamente 30 minutos somente naquela delegacia e depois ele entra em um outro carro e foi transferido para um departamento de segurança nacional do Egito. E lá dentro desse departamento aí de segurança nacional, então, que ele teria passado por todo aquele processo, Foi machucado lá diversas vezes e tudo. E segundo a polícia italiana também, eles acreditam que tudo isso foi feito porque realmente esses 4 suspeitos, eles desconfiavam que o Giulio era realmente um espião britânico que estaria no Egito tentando colher informações confidenciais. Só para deixar bem claro, o Giulio era só um estudante. Isso tudo foi mal interpretado. E dentro dessa teoria e da polícia italiana também, eles não sabem explicar se quando o Giulio foi sequestrado lá na estação do metrô, esses 4 suspeitos pegaram ele porque já estavam monitorando ele. Acham que não, porque segundo a polícia egípcia, ele foi monitorado lá no início, mas depois eles desistiram de monitorar ele.
Então, de repente, esses outros 4 suspeitos poderiam ter pego ele acidentalmente, porque vocês lembram daquele aniversário da Revolução lá? Então, nesse dia 25 de janeiro, tinham muitos policiais na rua tentando achar espiões ou pessoas com atitudes suspeitas. Poderiam ter pegado o Giulio acidentalmente, junto com outro egípcio, que ninguém sabe o que aconteceu com ele. Levaram lá, então, para esse lugar aí de segurança nacional e lá começaram a machucar ele, né? Para tentar colher informações essas que o Giulio não tinha, porque ele não era um espião, ele era somente um estudante. E em maio de 2021, as autoridades italianas, então, dão essa lista aí de 4 nomes para o governo egípcio e pede para eles o endereço desses 4 indivíduos, porque eles queriam fazer o julgamento lá na Itália mesmo, né, do caso do Giulio, e queriam, é claro, que responsabilizar, né, os culpados, descobrir quem fez isso, exatamente o que aconteceu e justiça. E para fazer isso, então, eles precisavam notificar as pessoas, né, porque as pessoas precisam saber, claro, do próprio julgamento. Então, eles pedem diversas vezes e vai demorar muito tempo para o governo egípcio dar essas informações. Agora vamos lembrar mais uma vez, tá? Tinha coronel envolvido, tinha major. Você acha que, nem se fosse no Egito, se fosse em outro país também, eu acho muito difícil alguém liberar esse tipo de informação para ser julgado num outro território, um crime que não aconteceu lá. Bem complicado isso aqui. Bom, e em outubro de 2021 inicia o julgamento realmente e, segundo as autoridades lá, eles falam que eles conseguiram o endereço somente de um dos 4 suspeitos. Ele foi realmente notificado, só que esse endereço foi dado muito em cima da hora, o que impossibilitou ele de ir ao julgamento, e os outros 3 também nunca teriam como ir num julgamento, porque eles nunca nem foram avisados que existiria um julgamento naquela data. Então, por esse motivo, essa audiência iniciou, mas já encerrou rapidamente e aquele julgamento foi suspenso. Passaram alguns anos e aqui entra também uma questão burocrática muito complicada, né? Eram os 2 países, crime que foi julgado não no território onde aconteceu o crime, tudo isso. Então demorou muito tempo para ser resolvido. E em setembro de 2023, então, as autoridades italianas, elas anunciaram que eles iriam conseguir realmente fazer uma nova audiência do caso do Giulio. Essa nova audiência foi feita no dia 20 de fevereiro de 2024. E nessa audiência eles conseguiram 2 testemunhas. Esses 2 eram 2 homens que estavam nesse mesmo tipo de presídio lá da Segurança Nacional e que contaram que viram o Giulio extremamente machucado. Eles estavam numa cela também muito perto da onde acontecia todos os machucados. E eles escutaram muitas das perguntas, escutaram muitos dos gritos do Giulio. E eles falaram também que o Giulio estava num estado assim que no final, quase chegando no dia que ele perdeu a vida, aquele processo foi tão longo que ele nem falava mais em árabe direito, ele só, falava algumas palavras em italiano, né, na língua dele, de repente pedindo socorro, algo parecido, que eles não conseguiam entender. Então, essa nova audiência aconteceu com o depoimento desses 2 aí, né, que seriam umas testemunhas. E, fora isso, os 4 suspeitos, eles não estavam no julgamento. E provavelmente eles nunca estarão. Esse julgamento ele foi feito em Absentia, esqueci o nome, gente, mas acho que é Absentia, que é um julgamento que acontece quando os réus não estão presentes. E por isso que demorou também para remarcar o julgamento, porque teve que explicar o porquê de fazer um julgamento sem o réu presente, sem o réu ser notificado, tudo isso. Bom, as autoridades italianas também anunciaram que provavelmente a decisão final, né, se eles vão considerar os 4 suspeitos realmente culpados e a sentença, se eles forem culpados mesmo, sairá no final desse ano de 2025. Só que isso aqui, gente, infelizmente, não muda exatamente nada. Sabe por quê? Porque é um julgamento sendo feito em outro país. Se eles forem realmente condenados, se sair a sentença, as autoridades da Itália precisam pedir a extradição, né, dos 4, major, general, lembra disso? E então, para efetuar realmente a prisão e, né, deixar eles no presídio lá na Itália. E todo mundo acredita que o Egito jamais faria isso, jamais iria mandar, né, os seus policiais ali, uma patente muito alta, para servir um tempo num julgamento que nem o próprio Egito confirmou, porque lá no Egito o caso do Giulio ficou por isso mesmo, tá? Nunca teve um julgamento e aparentemente parece realmente que nunca vai ter um julgamento, tá? O caso ficou por isso e acabou.
E as autoridades do Egito também não reconhecem o julgamento italiano como sendo oficial, sabe assim? E eles negam todas as acusações também do julgamento italiano. Então isso aqui a gente, no final das contas, infelizmente não vai dar em nada. Esse caso, infelizmente, não vai ser solucionado. E a família do Giulio, é triste falar isso, mas eu acho que nunca vão conseguir a justiça. Um caso muito triste, um menino muito novo que não estava ameaçando a segurança do país e possivelmente foi confundido. Isso tudo foi um mal entendido. E é triste saber também que se isso realmente for verdade, eu particularmente fico pensando o que aconteceu com os outros 700, né, egípcios. Lembra do artigo lá? 700 tinham desaparecido. É triste, né? Uma questão de direitos humanos, mas é muito complicado, né? É muito complicado mesmo. Bom, o povo egípcio também fez algumas homenagens para o próprio Giulio, tá? Teve uma universidade que fez Não, ele já tinha uma bolsa de estudos, só deixa eu ver aqui para confirmar. Eles tinham uma bolsa de estudos na área de ciências humanas e sociais. E eles renomearam essa bolsa de estudo como sendo Bolsa de Estudo Giulio Regeni, uma homenagem ao jovem italiano que perdeu a vida no Cairo. Essa foi a história então de um acadêmico que buscou a verdade e encontrou o silêncio. E serve de alerta também, né, gente? Bom, primeiro que a culpa não é do Giulio, tá? Vamos lembrar que ele foi confundido, aquilo tudo foi mal entendido. Ele não era um revolucionário, nem nada parecido, ele só queria informações para colocar na tese do doutorado dele. E a culpa realmente nunca é da vítima, nunca é, gente. A culpa das pessoas que fazem esse tipo de crueldade, né, com um ser humano, óbvio. Mas a gente aprende com os erros das vítimas também, né? E por isso que esse caso aqui serve de alerta, tá? Quando vocês forem para algum país que vocês não conheçam, né, como que é a cultura, como que é a vida em geral, qualquer país que seja, isso eu não estou falando agora somente de Egito. Então, se você for para um país estrangeiro, sempre faça uma pesquisa longa, não só sobre pontos turísticos, lugares para visitar, coisas para comer, mas também sobre a situação cultural do país, o que você vestir, como se tratar lá. E também é importante você saber um pouquinho sobre a política, para que quando você estiver em países complicados desse, você não passe pela mesma situação. E mesmo que não seja complicado, tá? Vamos lembrar que política é sempre complicado para a gente mesmo estar discutindo, né? No nosso próprio país, o Brasil tá aí, né? Gente, eu não vou nem falar, sabe? Porque, né, dá uma coisa. Mas é claro que a gente não passa por esse tipo de pessoas desaparecendo, sabe? De teorias da conspiração. A gente, graças a Deus, nós não chegamos nesse nível e não acredito que não vamos chegar. Mas existem países que são muito parecidos, tá? Com o Egito. Então, muito cuidado, mesmo que não seja um país desse, nunca fale sobre política na casa dos outros. Política deixa as pessoas que moram lá para discutir, as pessoas que pagam os impostos para discutir. Não pergunte, e muito cuidado, porque você vê que o Giulio falou com o cara assim na rua e tal, né? Então, qualquer pessoa pode ser suspeita para você, tá? Não converse sobre política de outro país com a pessoa do país, nem se ele for o seu guia turístico, nem se ele for o cara da vendinha da esquina. Não fale sobre isso com ninguém, tá? Muito cuidado com isso sempre. Se cuidem, tá bom? Não deixe de viajar, claro que viajar é maravilhoso. Eu sonho um dia em conhecer o Egito, as pirâmides, eu acho tudo maravilhoso, é aqui do ladinho, né? Sempre quis ir, algum dia eu vou lá, não deixe de viajar, mas muito cuidado, muita cautela aonde vocês pisam sempre, tá bom? Se proteja. Bom, esse é o vídeo de hoje, não esquece de curtir, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.